e vou partilhar só aqui uma apresentação muito breve. Desculpem, mas é que eu estou a ver o Zoom e não estava a ver a apresentação. Ok. Então, esta é a terceira de uma série de webinars que começamos, creio que foi há 2 semanas já. O nome desta webinar é Alimento da Sua Calma, o impacto dos alimentos no controle do stress. E connosco hoje, já esteve aqui a dar um bocadinho do webinar, é o Luís Filipe Jorge, psicoterapeuta e especialista em micronutrição. Eu sou Ana Rodrigues, sou fundadora da Easy Mind e também facilitadora da respiração biodinâmica. Antes de apresentar aqui o Luís Filipe Jorge, eu gostava só de apresentar um bocadinho mais sobre a Easy Mind, para quem ainda não a conhece. A Easy Mind é um projeto muito recente, em realidade tem 2 meses de vida, e a nossa missão é trabalhar tanto com pessoas individuais como com organizações para prevenir o stress e o burnout. A nível das organizações, mais no enfoque de criar um ambiente de trabalho mais resiliente, que cuide do bem-estar psicológico dos colaboradores. O nosso objetivo aqui é ser mesmo catalisadores de uma mudança positiva, ajudando também as pessoas a encontrar-se e a encontrar os seus recursos internos, porque todos os temos, mas muitas vezes não conseguimos aceder a eles. A nossa abordagem é multidisciplinar, temos várias disciplinas a trabalhar aqui na Easy Mind, uma delas é a nutrição, e que nos traz aqui esta noite. A nossa visão na Easy Mind, e apesar de pode parecer assim um bocado idealizado, mas é realmente aquilo que acreditamos, que é, queremos realmente preparar as pessoas para terem vidas mais equilibradas, vidas mais plenas, e co-criar desta forma um mundo mais saudável e feliz para todos. Acreditamos que temos todos os recursos dentro de nós, e muitas vezes é simplesmente chegar lá e descobri-los, e depois levar-nos a explorar mais o nosso próprio potencial. Como é que a EasyMind faz o trabalho e qual é a nossa abordagem? Como eu dizia, temos uma combinação de diferentes disciplinas, desde o coaching, desde o Enneagrama, que também já houve aqui uma webinar há 2 semanas atrás sobre este, que também está no canal do YouTube, e vamos ter outra em breve, que ainda não está anunciada, também sobre o Enneagrama. A respiração biodinâmica, que vamos ter aqui uma sessão de respiração esta quinta-feira, ou seja, em 2 dias. Nutrição, que é o que nos traz aqui hoje. Meditação e terapia física ou somática. Acreditamos que esta é uma combinação adequada para que realmente possamos transformar as nossas vidas de uma forma consciente e frutífera. Como já referi, vai haver aqui um próximo evento online gratuito, que é a sessão de respiração. Neste caso vou ser eu a guiá-la, e é esta quinta-feira às 6h30. Podem se registar na web, tal como fizeram para este, ou enviando um e-mail diretamente a info@easymind.com. E, sem querer roubar mais do vosso tempo, vamos dar aqui o passo ao webinar. E antes de passar aqui a palavra ao Luís Filipe, e o nosso objetivo hoje também é estarmos aqui um bocadinho à conversa, gostava de o apresentar, o Luís Filipe Jorge. Já vejo que há aqui algumas pessoas que já o conhecem. Ele é psicoterapeuta e também especialista em medicina nutricional ou micronutrição. Tem mais de 20 anos de experiência, ele viveu também em vários países, dentro dos quais acho que o Canadá é aquele onde mais foi se formando e certificando, e ele especializa-se na abordagem psico-orgânica complementada pela nutrição. Portanto, dedica-se assim à recuperação de transtornos mentais ou emocionais mediante uma abordagem mais holística. Também é formador, experiente em gestão de conflitos e de liderança, trabalhou durante muitos anos com empresas. E, além disso, gosta muito de escrever, é autor de 3 livros e já tem o 4º aqui a caminho. Portanto, Luís Filipe, obrigada por estares aqui esta noite. Sim, sou eu que agradeço-vos e agradeço, Ana. Sim. E vamos ao que interessa, que para mim, quando nos conhecemos, eu acho que foi a primeira pergunta que te fiz, mas como é que aquilo que nós comemos, não é? Como é que as escolhas que fazemos do que é que vou jantar, o que é que vou tomar de pequeno almoço, como é que isso
além de impactar a minha saúde física, que acho que isso somos todos conscientes, como é que isso também impacta como é que eu me sinto, ou o meu estado de ânimo, ou o meu humor? Como é que uma coisa está relacionada com a outra? Sim, eu acho que é um pouco a pergunta de introdução básica, assim que nós comemos para saciar a fome, que é uma necessidade instintiva. Saciar a fome não é, no entanto, sinónimo de nutrir as nossas células. Ora, para fazer assim uma afirmação curta, o postulado de base é com que tipo de moléculas vamos nutrir as nossas células. A alimentação pode, como eu disse, pode saciar a fome sem preencher esse papel. Ora, é bom aqui entender, e isso é uma verdade universal, é celular. As nossas células precisam de assumir pelo menos 5 funções cruciais: oxigenação, regeneração, multiplicação, defenderem-se e reparação. Se as moléculas que nós ingerimos não permitem assegurar essas funções, vai levar ao longo do tempo, no silêncio celular, antes de manifestar para os sintomas do que se chama doenças, vai levar a distúrbios, disfunções celulares. Ora, todas as doenças, todas as patologias, a fisiopatologia de todas as doenças, nasce sempre ao nível do funcionamento celular. Uhum. Isso é E, o primeiro postulado, sim. e neste caso, não é? Como é que, por exemplo, como é que o nível de stress, como é que explicas isto, não é? Ou seja, esta alteração das funções nas células, não estamos a alimentar-nos, mas não estamos a nutri-las. Isso, de alguma forma, pode então contribuir para, entendo eu, um stress oxidativo. Como é que se explica quase desde a origem fisiológica no nosso corpo até à manifestação de não me sinto bem, ou estou ansiosa, ou estou estressada? Sim, eu acho que aqui tem que fazer uma clarificação sobre a palavra stress. O stress, que foi finalmente foi o endocrinologista austro-hungariano, que não sei o que se diz, que viveu no Canadá e migrou para os Estados Unidos já em 1900 e pico, que foi o primeiro que introduziu a palavra, noção, o conceito de stress. Stress, e aliás, pronto, foi premiado, achou, em 1936, que ele fez os primeiros trabalhos sobre o stress, que morreu no Canadá. Portanto, o stress, na maioria dos casos, psicossocialmente, é visto como, sobretudo na sua vertente psicológica. Mas temos de definir o stress tanto na vertente ao nível psicológico, fisiológico, celular, molecular, para entender aí em que e como a nutrição vai ser um fator. Portanto, o stress, de forma geral, o que é que é? O stress é que o corpo, a pessoa está num esforço de adaptação psicológica e fisiológica. Ou seja, a pessoa está num estado de vigilância, atenção aumentada, muito cautela, etc. E esse estado de vigilância prolongada vai levar a um sentimento, conecta-nos a um sentimento de insegurança. Vou dar um exemplo concreto ao nível profissional, empresarial. Uma pessoa vai ao trabalho, tem objetivos que foram impostos, ou pelo menos apresentados pela direção, e tem receio, não se sente capaz de os atingir, ou receia de falhar, etc. Portanto, ele já está, vai-se inventar várias soluções. Epá, tem que antecipar isto, tem que prever isto, plano B, plano C. Portanto, ele está numa tensão, ele está numa hipertensão. Ele está num estado de vigilância e a ideia de não conseguir já lhe conecta, mesmo antes das ações, a um estado de insegurança, que vai se pôr num estado de alerta. Ora, durante esse tempo, psicologicamente, está uma ameaça de não conseguir, a ideia de não corresponder, atenção, digo bem o jogo de palavras, à liderança, à direção, etc. Esse stress, ao nível psicológico visível, por sintomas de tensões, de movimentações, gestos acelerados, ou impaciências e tudo, voilà. Isso é um esquema, uma descrição muito básica psicologicamente. Esse stress ao nível fisiológico, o que é que faz? Faz que a pessoa vai segregar mais, ou produzir mais noradrenalina para as glândulas suprarrenais. Portanto, e aí o que é que se passa? O stress, a produção, o stress, portanto, vai espasmar o organismo, a pessoa vai broncodilatar, vai precisar de mais glicemia, ok, para fornecer energia, a aceleração cardíaca, a nível fisiológico, e essa
precisamente consumo, tem que fornecer mais energia, mais oxigênio, tem que buscar energia, portanto, vai buscar as reservas de glicose, glicogênio, já vai sensibilizar a pessoa a uma variação glicêmica. E as variações glicêmicas já vão ter incidências logo no humor, como no comportamento. Logo. Daí que as pessoas, às vezes, no estado de stress, depois de um dia de stress, vão se dopaminar, entre aspas, vão buscar um estímulo, precisam de açúcares rápidos. Cafeína, açúcares, nicotina, dopaminantes. Mas os açúcares rápidos, que vão dar um reconforto momentâneo e vão ser endorfinados, não vou por aí, vão levar a uma queda hipoglicêmica. E aí vai começar a incidir no humor e muitos outros fatores. Ora, o stress, precisamente esse estado de alerta prolongada, de insegurança prolongada, vai levar a um sentimento de hipervigilância. Vou conseguir, não vou conseguir. Isso. Hipervigilância já é uma definição de ansiedade. Voilà. A ansiedade que é um estado prolongado de hipervigilância, que a pessoa está para fazer face a uma insegurança territorial, socioprofissional, sexual mesmo, porque é importante no nível de instinto, da reprodução, etc., está no stress. Stress e ansiedade são indissociáveis. Mão na mão. Stress leva a ansiedade produz stress. Portanto, ao nível fisiológico, as descrições que eu fiz, brevemente, já vão alterar as funções digestivas, cardiovasculares, psicológicas, espasmar, o stress contrai os órgãos, as artérias, os músculos, que são tensos, mas uma coisa que é muito importante, a noradrenalina produzida por isso, vai levar também a uma contração das células musculares lisas, dos órgãos internos, como dos vasos. Já estou a dizer aí todas as incidências cardiovasculares, osteomusculares, digestivas, hormonais do stress. E aí isso vai alterar o metabolismo de todos os micronutrientes. Vou dar um exemplo simples. No estado de stress, o estômago vai produzir mais ácido clorídrico, vai alterar, desregular todas as enzimas. A comida chega, isto é como uma máquina de lavar. E precisamente, como não está bem desfeito, vai chegar ao intestino delgado, os alimentos, o que chama-se o bolo alimentar não está bem desfeito, as vitaminas não são bem distribuídas. Além que as gorduras, o stress, a vesícula, contrai, espasma, não vai recolher a bilis, os sais biliares e a bilirrubina, que já é uma substância que vai determinar o bolo fecal, já vai alterar as fezes. Só por aí. O pâncreas também está tudo. Vai chegar a passar o intestino delgado, vai chegar no intestino grosso e aí isso é catástrofe. Perturbação da microbiota, etc. Luís Filipe, a ver se eu também entendo bem. Aqui, esta contração dos órgãos, entre os quais se encontra o intestino que faz com que aconteça tudo o que acabas agora de descrever, não é? Da transição do bolo alimentar pelo sistema digestivo. Isto é um efeito do aumento da produção da noradrenalina. Podes explicar um bocadinho mais Pronto, agora é a perfeito. noradrenalina? Sim. Voilà, esta pergunta mesmo me permite introduzir, como eu disse no início, uma abordagem breve ao nível psicológico, fisiológico, e lá vamos ver o stress, o que é que ele faz ao nível celular molecular, e aí vai ser a resposta. O que é que se passa? O stress, a noradrenalina, é um sinal químico, um neurotransmissor, que acho como uma hormona, mas não pode entrar na célula, não pode atravessar a membrana lipídica, tem que ser técnico. Isto temos ao nível celular. O que é que ele vai fazer? A noradrenalina vai buscar o que chama-se mediadores. Portanto, vai substituir-se para entrar na célula e vai buscar o cálcio. O que é que se passa? O cálcio vai entrar na célula e assim que o cálcio entra na célula, o magnésio sai. Mas a experiência que nós temos todos da entrada massiva, repentina do cálcio na célula, imagina vocês estar num sítio, o mesmo amigo bate nas costas, vocês têm aquele sobressalto de surpresa repentina. E fração de segundo, os músculos estão, nós temos como catatónicos, nós não nos mexemos. O que é que se passou aí? É o exemplo mais básico de uma descarga massiva de cálcio na célula, contrai os músculos, paralisa momentaneamente, e aí, paf, sai o magnésio da célula.
Uhum. Cada vez que entra o cálcio, ele contrai tudo, portanto, as artérias, vasos e tudo. O magnésio sai. Ora, se o magnésio sai, nós temos recaptadores, mas nunca funciona 100%. Aliás, 18% da população não funciona, os fibromialgias, por exemplo. Portanto, só que nunca está recaptado. Quando o magnésio está no sangue, chega aos rins, os rins dizem, não, tu não estás aqui, tu tens que sair, porque o magnésio é o regulador cálcio fisiológico. E os rins, que sejam minerais a mais ou vitaminas, pronto. Essa entrada massiva de cálcio na célula, pela subida prolongada ou intensa de noradrenalina, faz que o corpo não relaxe, as artérias não relaxam, o magnésio sai. Depois é um círculo vicioso. Mais o magnésio sai, mais a pessoa torna-se vulnerável ao stress, mais faz entrar cálcio na célula. Mais entra cálcio na célula, mais sai o magnésio. Mas e depois da saída do magnésio e da entrada do cálcio, entra um segundo mineral, entre aspas, que é hiperoxidativo, proliferador de vírus, bactérias, de tumores, que é o ferro. Stress oxidativo aqui, que leva logo a já a descrição que eu fiz precentemente, já é inflamatória. O ferro aí é a bomba inflamatória. O que é que ferrugem lá fora? Tudo o que tem ferro. Portanto, o ferro é menos, a anemia, tudo bem, o ferro é mais, devastador. Uhum. Portanto, esse ciclo que faz sair magnésio, o stress vai fazer perder magnésio entre 120, seguram-se bem, e 200 miligramas por dia. Agora, atenção. Nós necessitamos, na Europa, os valores recomendados são 375 na Europa e 420 nos Estados Unidos e no Canadá. Então, imagina que a alimentação, em média, só fornece para as mulheres apenas 200 miligramas, 250, e para os homens 260. No stress prolongado, perde 120 até 200. Significa isso que as pessoas não são em déficits, são em carências. Ora, o magnésio participa em mais de 400 reações bioquímicas. Todas as funções celulares que eu descrevi há pouco, oxigenação, regeneração, precisam do magnésio. Ou seja, Todas, é dos perdão, nutrientes mais importantes. Qual é que é o papel? é o mineral ubiquitar, porque no primeiro ano de medicina eles sabem, nas aulas de cadeiras de bioquímica, é o segundo cation mais importante, mais abundante na célula depois do potássio. Uhum. Pronto, é ele que regula as funções intra e intercelulares. Se não há magnésio suficiente, por exemplo, o reequilíbrio só de potássio na célula não se faz. Uhum. Nós absorvemos vitamina D pelo sol, pelos micronutrientes, não está processada, ativada. Todas as vitaminas B não são ativadas porque precisam do átomo fósforo, que é propiciado por uma enzima graças ao magnésio. Quando nós comemos um pão, um arroz, uma batata, qualquer coisa que é glícidos, amido, ou as gorduras, ácidos gordos, todas as etapas metabólicas de degradação, sem o magnésio não se faz. Quando chega a calorias, as calorias ainda não é energia, tem que ser convertidas em energia por uma enzima, que é a ATPase, não vou entrar, e isso depende do magnésio. Significa que sobrepeso, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, todos têm um ponto comum, déficit de magnésio. Bom dia. Como a comida, lá vamos à comida. Hoje em dia, infelizmente, a comida está desprovida de magnésio até 80%, pelo fato que é bom processada, pronto, condicionada, os solos estão enfraquecidos, as produções aceleradas intensivas não permitem aos minerais, vitaminas, minerais, plantas, frutos de ir buscar nos solos tanto o magnésio como outros minerais chaves. Portanto, temos numa comida apodrecida. Ou seja, a suplementação aqui é essencial, a suplementação do A magnésio. suplementação, claro que certas vitaminas é bom fazer uma análise biológica prévia, como a vitamina, por exemplo, D, provitamina A, que não é vitamina A, também tem que ser, porque pode ser, todos podem efeitos secundários, mas a toxicidade é raríssima. A vitamina D é preciso 50 unidades por dia durante o mês. Então, pronto, temos longe das afirmações completamente incoerentes de certos especialistas e tal. Só que a micronutrição, suplementação, lá está, é um mercado. Então, por exemplo, Maria João falou da vitamina também ômega 3. Por exemplo, se uma pessoa compra ômega 3, o ômega 3 depende das fontes, primeiro, os peixes são o que são, as gorduras de peixe. O ômega 3 tem que ter um antioxidante natural.
senão vai oxidar antes mesmo de chegar à membrana celular. Em geral, os suplementos têm vitamina E, tocoferol, que é o antioxidante natural. Problema, muitos deles a vitamina E tocoferol é sintética. Ora, o consumidor não sabe distinguir a vitamina E tocoferol sintética de natural. E a sintética vai quase impedir o ômega 3 fazer o seu trabalho, além de levar a indisposições digestivas. As vitaminas B que se encontram, por um exemplo concreto, os vegetarianos, está recomendado de tomar a vitamina B12. Sim, mas a B12, na maioria dos que encontra-se, não é biodisponível porque não é metilada. Metilação é complexa, é uma questão de carbono e de hidrogênio, não vou por aí, e é cianocobalamina. Ela nem sequer entra na célula. Filipe, e uma pergunta que estão aqui no chat, e eu ia-te fazer também a mesma, voltando aqui ao magnésio, um, qual seria o suplemento que tu recomendarias, ou pelo menos a composição, visto que, como estás a referir, há suplementos cuja constituição não é ideal para promover a absorção daquilo que queremos, neste caso, absorver o magnésio. Tens algum preferido ou uma combinação que Não tu... é uma questão preferida, é uma questão de biodisponibilidade, mas antes disso tem que lembrar que o magnésio participa a mais de 400 funções, reações bioquímicas e está, por assim dizer, por trás de todas as disfunções celulares. Portanto, como eu disse, ao nível digestivo, ao nível cardiovascular, osteomuscular, endócrino, hormonal, as hormonas, por exemplo, nas mulheres, o hiperestrogenismo, a produção de estrogênios, quando é muito elevada, muitas vezes vai demorar muito tempo, passagem para o colesterol, não vai entrar por aí, depende do B6 e do magnésio. Não vai. Os suplementos, houve 3 gerações no mercado dos suplementos. A primeira geração de suplementos de magnésio, pronto, temos o cloreto de magnésio, o óxido de magnésio, o sulfato de magnésio, o magnésio marinho, é bonito, faz o efeito sério, natural. O magnésio marinho reúne os 3 primeiros, que são sais inorgânicos, à partida, que por certas pessoas podem levar uma acidez e mesmo ter um efeito laxativo. Pronto, e depois houve a segunda geração, também há outros da primeira geração. Segunda geração no suplemento citrato malate, já é melhor. Já é melhor, contudo, o citrato em certas pessoas vai interferir no complexo, no ácido láctico e vai levar precisamente à ansiedade. Ora, o magnésio é um ansiolítico natural, eu vou explicar porquê depois, está bem? O magnésio tem um impacto analgésico, anti-inflamatório, porque calma a histamina produzida pelos mastócitos. Portanto, vai ter um cardioprotetor, anti-hipertensivo, protetor das células endoteliais, isso é crucial. Ou seja, as células endoteliais, as células que revestem o interior das artérias e certos órgãos. Vai relaxar as artérias e os vasos, ou seja, dá o efeito beta-bloqueador. E houve a terceira geração, daí que vou à tua pergunta, foi um endocrinologista, pelo menos pela parte europeia, que descobriu como é que é feito que as pessoas que tinham carências ou déficits acusados pronunciados de magnésio, que o corpo, cada vez que havia um déficit pronunciado, o corpo proporcionalmente produzia muita taurina, que é um aminoácido condicional. Significa isso que nós produzimos em parte e que vem em parte da comida, essencialmente de tudo que sai do mar. Muito importante. E ele lá verificou e percebeu-se que precisamente a taurina vai ter uma ação, vamos dizer assim em português, de poupança, de perca de magnésio em consequência do stress. O stress faz sair de magnésio da célula. É por isso que os primeiros magnésios que eu falei, assim que a pessoa tem um stress, toma o suplemento, sai de casa um cão que ou um carro que buzina, só isto, olha, o magnésio fugiu da célula. Não ficou. Não há. E ele percebeu-se que a taurina vai ter uma ação de retenção intracelular do magnésio. Daí, clique. Além que seja uma forma diferente, que é glicerofosfato, porque o magnésio é um ativador das moléculas de fosfato. Todas as vitaminas B precisam para ser ativadas num átomo de fosfato. E um outro ingrediente, ou componente adjuvante, que é a vitamina B6, piridoxina. Ou seja, idealmente, qualquer magnésio que vocês compram deve ter a presença de B6 e taurina. Porque a taurina tem uma ação de retenção, retentor celular. E a B6 em parte, e são sinérgicos.
Portanto, aí o magnésio já é um magnésio não só biodisponível, como vai ter a sua eficiência. Uhum. E ao longo do tempo, porque isso é importante entender que ao nível neurológico há uns certos receptores que é complexo, é NMDA, pronto, não vou por aí. Quando estão hiperativos, leva à ansiedade e tudo devido a uma puxada de noradrenalina, de dopamina, essas coisas todas, isso desregula a serotonina. Vá. E o magnésio vai calmar esses receptores, portanto, ele vai ter uma regulação que se diz serotoninérgica. E a taurina, que é também um sedativo, foi graças a toda a polémica há uns 20 anos atrás do Red Bull, a taurina, taurina, taurina. Olha, foi bom porque obrigou milhões de estudos e não tinha nada a ver. O Red Bull era uma questão de cafeína, açúcar de ZZC com drogas e pronto, drogas e álcool. Aí é uma bomba para o coração. Tá, mas acusaram taurina, olha, foi bom. Foi no banco dos acusados e finalmente teve uma defesa extraordinária e precisamente descobriram que a taurina é sedativa, reparador dos tecidos cardíacos, renais, etc. E muito importante, já estou a utilizar isso numa prática clínica, tratamento de epilepsia, por Olha, calmar esses receptores. aqui vou agarrar aqui numa coisa que tu falaste, que eu acho que é importante. Tu agora mencionaste a serotonina. E a serotonina, não é, bem conhecida por ter uma influência em como nos sentimos, não é? Nos nossos estados de ânimo, nos estados depressivos. Uh, Podes explicar um bocadinho mais? Eu acredito, a serotonina também, a relação entre a microbiota intestinal, a nossa flora intestinal, a diversidade de bactérias que temos no nosso intestino, Sim, muito bom. como é que Sim. impactam esta produção de serotonina e que depois vai ter uma influência então nos estados depressivos e no estado de ânimo. Portanto, é bom, a primeira é a serotonina, como se é bom, para falar simples, vamos dizer, é a molécula do bem-estar, a molécula da felicidade. É um neurotransmissor essencial para a regulação do humor, controle pulsional, ou seja, nós todos temos todos impulsos ambulantes, puf, puf, como é, pronto, da saciedade, ou seja, da nossa relação com a comida, ok? Do sono, que vai ela à noite, ao fim do dia, baixa a luz do sol, vai dar lugar à melatonina, é segregada pela hipofise, etc, etc. Portanto, a serotonina, serum, sangue, tonina, tónico. Mas a serotonina, lá está, é produzida 80% em média pelos intestinos, mediante, não é os intestinos produzem diretamente a serotonina, mediante um aminoácido crucial que é o triptofano. É um aminoácido essencial, significa que só podemos obtê-lo pela comida. Portanto, esse triptofano, com a presença de B12, a cobalamina, vai se agregar no conjunto de reações bioquímicas celulares, pronto, não vou por aí, é muito complexo. É assim que chega ao cérebro, PAF converte-se em serotonina. Para falar simples, só que os aminoácidos, infelizmente médicos, nutricionistas, pá, não abordam isso, os aminoácidos são todos competidores. Ou seja, só Competem entre eles? como, como Competem entre eles, é isso? competem entre eles. Então eu vou comer dá-me um exemplo de um pequeno almoço clássico, dá-me lá aí um exemplo. Uma torrada e um leite com café. Bom, uma torrada com manteiga e café, ça va? Já agora café com leite, tá? Bom, Sim, o que é que se passa? Essa torrada, se é um pão de trigo actual, primeiro já é um pão trigo actual, sem fibra, catástrofe. Ou seja, semelhamos um pão do Alentejo, vamos dizer assim, desculpa, o Alentejo, portanto, não tem fibra, é um pão branco, portanto, uma fatia, aquele tamanho, não sei, mais ou menos, a partida é amido, já é 5 saquetas de açúcar no sangue, de manhã, a partida, com uma manteiga vegetal transgénica. Não tem nada, só tem bom para o paladar. O café com leite, o que é que se passa? Vai chegar, bom, e vou falar do que faz o café com leite no estômago, hein? Vai produzir histamina, é pró-inflamatória, a pessoa vai ser acelerada, mesmo de uma hora depois sente-se mal, 2 horas, precisa de comer novamente, porque o açúcar já foi. Bom, não faz mal. Vai chegar nos intestinos, onde é que está o triptofano? Não há triptofano. porque Bom, o aqui triptofano tem que ser ingerido através da alimentação, é isso? a alimentação é uma proteínas. O trigo completo, o trigo antigo era uma proteína completa. Só que a manipulação híbrida desde os anos 70 do trigo fez que o glúten, a proteína do trigo, a prolamina, a gliadina, essa manipulação híbrida fez que passou de 14 cromosomas a 42.
não temos as enzimas para isso. Levou milénios o nosso corpo a adaptar-se à proteína do trigo. Em espaço de 10 anos, toma aí, de 14, jackpot, 42. Claro, todas as pessoas são hipersensíveis ao glúten sem o saber. No nível dos celíacos ou das pessoas hipersensíveis ou intolerantes, que pode dar sintomas que muitas pessoas não sabem. Mas o glúten, à partida, produz uma substância que é a zonulina. E é uma proteína tóxica semelhante à proteína do cólera, não sei se pronunciei bem. Ou seja, o glúten é tóxico, mas não vamos por aí, precisamos comer de vez em quando. Mas esse pequeno almoço não vai permitir a produção de triptofana. Até um dia ou dois, pá, de problema. 7 dias. Triptofana, a pessoa vai ter através do almoço, vai ter triptofana, mas se eu como um bife com batata frita, com ovo por cima, onde não há vegetais agora, tirou-se a batata murra ou batata frita com arroz, tem todos os aminoácidos. O triptofana está lá dentro. Só que antes de entrar no cérebro, o triptofana, isto é como imaginamos uma porta de hotel circular, a barreira hematoencefálica. Pronto, na carne vamos ter leucina, isoleucina, valina, vamos ter a metionina e o triptofana é sempre o último a entrar, que é o mais sensível. Quando entra é 4%. Os outros já entraram. Eu já não tenho. Vai dificultar a produção de serotonina. Daí que é reconhecido que as pessoas que consomem muitas proteínas animais são, em geral, têm mais agressividade. Né? Não há por nada. Portanto, o pequeno almoço que vai trazer triptofana também, é a aveia integral. O ideal, o pequeno almoço, nem deveria haver glúcidos. É vos dizer que todos os nossos hábitos são contrários ao não respeito o que chamamos o ciclo cronobiológico. Idealmente de manhã, boas proteínas, boas gorduras. Não é por nada, porque das 6 às 8 é o órgão do estômago. Temos que comer. Ora, não é um pastel de nata com café com leite ou uma bolinha, não sei como é que chama, com queijo e fiambre, que é gordura saturada, mais amido, com sal, e isso que vai permitir uma boa produção de triptofana. Esquece. Então, seriam que uma boa proteína. Eu, por exemplo, hoje tomei de pequeno almoço um ovo cozido com abacate, sem pão. Perfeito. O ovo já é um alimento, é o mais completo depois do leite materno, não é? O ovo. A albumina, tem bom, muitas coisas. E tem ômega 3. Tem ômega 3, um pouco do 6, um pouco do 9. O 9 é o que encontra-se no abacate, no azeite e tudo. São essas gorduras monossaturadas que o coração precisa. Ora, o coração bem nutrido, vou ser simples, irriga bem o cérebro. Abacate, fibra, boa proteína também, o ovo também tem proteínas, boas fibras, prebiótico, rico em fibras, ok? Gordura monossaturada, proteína, boa gordura, parfait, excelente. Mas isso vai me fazer engordar. As pessoas vão dizer assim, engordar. Minhas senhoras, engordar, não. As boas gorduras eliminam as más gorduras. Se eu ponho no queijo e fiambre, é uma gordura saturada. Então vamos fazer assim. Isto é uma gordura, é uma célula. Hein? Conseguem ver esta coisinha lá? Sim. Isto é uma célula. Portanto, a gordura do queijo e fiambre é uma gordura saturada. Ela vai colar à célula, porque tem um componente que é a helicina, não vai por aí. Quando vai comer abacate, ou se tens um punhado de amêndoas, as amêndoas têm arginina, que é um aminoácido também, ela vai precisamente impedir que a gordura saturada cole à célula. Ou seja, vai-te embora a gordura saturada. Ou seja, vai ajudar a sair a gordura ou não acumular gorduras saturadas nas células. Se ainda por cima tem sementes de linhaça moída, chia, melhor ainda. Vai facilitar a eliminação das gorduras que estão acumuladas. Ou seja, a relação licina, que está no queijo e fiambre, e a arginina nas amêndoas, oleaginosas, amêndoas, caju, toda a família, tudo, vão impedir essa acumulação. Portanto, o teu abacate, os teus ovos, é nutritivo, no verdadeiro sentido do termo, são boas gorduras, sem qualquer glícido, perfeito. O coração está contente e a mente vai dançar. Sim, Os e neurônios falaste estão também contentes. na aveia, não é? E eu também gosto muito, por exemplo, às vezes papas de aveia e juntar-lhe chia e as sementes de linhaça, que também poderia ser um bom exemplo, porque Sim, porque a aveia, lá está, é a proteína da aveia, que é o glúten, mas é a avelina.
O centeio é sertralina e o trigo é prolamina. Já é mais tolerável para mim integral. Integral tens fibra. Tudo o que é fibra são prebióticos. Vão ajudar as boas bactérias os prebióticos não é para nós. Não é nosso. Vão nutrir os probióticos, ou seja, as bactérias desejáveis dos intestinos. Que a maioria das pessoas atualmente, nem vos digo os números que vocês vão ficar assustados. Bom, tem isto que chama-se disbiose, ou seja, Alteração da alteração da flora. flora. E, Há duas famílias principais de bactérias que vão determinar sobrepeso, doenças cardiovasculares, estados de ansiedade, estados psicóticos e tudo, que é a regulação entre duas famílias de bactérias, que é os firmicutes e os bacteroides. É isso que determina o sobrepeso, obesidade, nem vos digo, diabetes tipo 2, isso é catastrófico. assim, já há probióticos aliás, que estão desenvolvidos também, por exemplo, para alterar o mecanismo da saciedade e assim também interferir na regulação do peso, porque afinal muitas das respostas a alguns dos nossos problemas, entre os quais já falamos, por exemplo, da depressão, aqui com o mecanismo da serotonina, a resposta está no intestino, não é? O Sim, intestino bem, voilà. Então, realmente voltando à questão inicial, se os intestinos não propiciam uma produção adequada, não só do triptofano, que é o precursor da serotonina, queira ou não queira, a pessoa vai ter, pronto, dificilmente vão fazer as ligações, as associações, mas altera o estado de bom, humor, regulação do apetite, a relação com a comida, impaciência, sono, e muito mais, condutas impulsivas, coléricas, portanto, e no estado, aliás, o nosso cérebro, o que é? Ele precisa de glicose, o nosso cérebro. Uhum. O cérebro pesa 2, 3% do corpo, 1,5 kg. Os intestinos, 2,5 kg. E tem mais neurônios, agora já está a confirmar, mais neurônios que o cérebro. E espera aí, daí a moda de segundo cérebro e tudo. Que já se sabia nos anos 1900, 1800, na medicina e tudo, mas depois de 1945 apagaram essa vertente por razões que não vou aqui elaborar. Portanto, não, isto não vamos dizer às pessoas que podem ter uma solução mediante o que eles comem. A Exato, aqui indústria estamos a farmacêutica. ver realmente muitos dos mecanismos que nos levam a estados patológicos, a resposta está naquilo que comemos. Bem, E aí sim, não comemos só partilhar, porque, como eu digo, o stress altera todas as funções metabólicas. sim, Espasma, contrai, crispa, órgãos, artérias, vasos. Portanto, as manifestações sintomáticas, sintomatologia de maioria das doenças, o fator stress está. Ora, se é comida do pequeno almoço, do bom ainda é pastel mais nata, estressante no sentido em que nos está a inflamar o intestino e voilà. Esse estado de intestino que não está saudável cria, pronto, inflamação. sim. Então, se a comida é pró-inflamatória, estou a nutrir a minha inflamação. Ou seja, tenho dores aqui, os músculos cansados, tenho uma tendinite, tendinite, celulite, gastrite, bronquite, rinite, tudo o que é aí tem inflamatório. Uhum. Pronto. Epá, e pronto. Já estou com aquelas coisas, vou comer, não sei, ó, um bife com batata frita à noite. Claro que é uma bomba inflamatória, de manhã as minhas dores não desaparecem. Que sejam as dores artrite, e ao longo do tempo os ites vão se degenerar e vai ser ossos. Artrite, artrose, nevrose, tudo o que é osso é já disfunção celular degenerativo. Uhum. Degenerativo leva a quê? Ao que ninguém quer, há aquele espectro que ninguém quer, mas que a maioria de nós temos já, e podemos ou não manutencionar, que chama-se cancro, que é degenerativo. Alzheimer é degenerativo. O Alzheimer é o hipocampo, que eu esqueci-me de dizer que a sobreprodução de noradrenalina vai levar demais a produção de cortisol. Sim, é E conhecida cortisol, como hormona do stress, não é? O cortisol. voilà, cortisol com excesso de açúcar vão queimar o hipocampo. Daí que muitos especialistas científicos já chamavam os dementes, o Alzheimer, do diabetes tipo 3. Uhum. Era muito comum. Portanto, se a nossa comida não traz, não propicia um equilíbrio da microbiota dos intestinos, já temos a propiciar, promover doenças, pronto, sobrepeso, obesidade, diabetes tipo 2, hiperglicemia intermédia, e sabe que Portugal está no recorde europeu dos problemas diabéticos, 3 milhões e 200 mil portugueses têm problemas de hiperglicemia intermédia e diabetes. Bem-vindo performance, good performance. Bom, não faz mal. Pronto, doenças cardiovasculares, morre-se mais de doenças cardiovasculares no mundo, aliás, vou-vos resumir,
morre-se mais de má nutrição que de desnutrição. There is something wrong. Uhum. Ó Lá. Filipe, eu gostava que elaborasses aqui um bocadinho na ligação, não é? Estamos aqui a falar muito da microbiota e de ser o nosso segundo cérebro. Como é que estão conectadas, não é? Há aqui o nervo É o vago. nervo vago, é o nervo vago, assim, é o nervo vago, que é, pronto, é o eixo hipotálamo, pituitário ou hipofisário, com as suprarrenais ou a adrenalina. Portanto, assim que isso está, vamos dizer assim, agitado ou num estado de esforço constante, stress e ansiedade, como vos disse, são indissociáveis. Mão na mão, são cúmplices. O stress leva à ansiedade, a ansiedade leva ao stress. E isso altera todo esse eixo. A partir daí, todas as funções estão afetadas. Cardiovasculares, endócrinos, hormonais, digestivas e o segundo cérebro, os intestinos, estão aflitos. Estão aflitos. Portanto, pode levar a fases, as pessoas têm muito regular, pronto, as fezes mais líquidas, diarreia, ou fases de obstipação, ou pronto, os esfíncteres não respondem bem, etc, etc. O stress vos diria que é o terrorista silencioso mais devastador, sobretudo na nossa vida, modo de vida atual, que é trepidante, corrido e tudo. Só que há aí um aspecto um pouco insidioso, que é esse, o stress, sim, mas é bom uma dose de stress. Oui, sim. Só que essa dose que nós agora consideramos como integrada no nosso dia a dia, no nosso silêncio celular, ele faz danos. Oxidação, inflamação, oxidação. Ora, tudo é uma oxidação, um envelhecimento. As doenças devido à oxidação. Quais são os alimentos que têm uma ação antioxidante? Vou-vos dizer, todos os antioxidantes é que frutas, vegetais, plantas. Não é, desculpe dizer isso, não é um bife no barbecue ou um burger McDonald's que vai ter um efeito oxidante, antioxidante. E o equilíbrio do corpo é sempre entre, assim que nós comemos, seja comida como tu comeste, um ovo, um abacate, tem que se queimar a comida. Sobretudo as gorduras têm que ser oxidadas para fornecer energia. Nós temos a produzir radicais livres. Portanto, nós temos que fazer oxidação. E é o equilíbrio antioxidante oxidante. Agora, se a pessoa come um bife com batata frita que é hiperoxidante, hiperpró-inflamatório, basta verduras, brócolos, feijões e tudo, já baixa o Exato. impacto inflamatório. É tudo uma questão de equilíbrio, não é? Ou seja, É não, tudo não uma é que questão de agora equilíbrio. pronto, pode ser muito difícil, não é? Para algumas pessoas de repente mudar drasticamente a alimentação que fazemos, mas se começarmos a combinar alimentos que sabemos que são mais inflamatórios com alimentos que são mais antioxidantes, anti-inflamatórios, já estamos pelo menos a contrarrestar o Sim, efeito sim, sim. daquele. Sim, a pessoa pode-se comer, eu digo sempre que pode-se comer de tudo. Tudo depende de frequência, quantidade. Mas a terceira condição é, será que há um problema de saúde? Aí já obriga uma seleção. Se não há problema de saúde, tudo bem. Mas em termos profiláticos, é não esperar que surjam sintomas para, agora vou, porque também há aquela moda que todas estas últimas décadas de gordurofobia, que eu chamo. As gorduras é vida. O alimento mais oxidativo, mais que estraga tudo, vou dizer, são os excessos de açúcares. Açúcar. E os açúcares não é o sacarose da saqueta. São 80% do açúcar, nem se vê. Pão branco, massa branca para pizza, massas qualquer coisa que não são integrais, arroz branco, tudo o que é branco é desprovido de fibra. São os venenos brancos que diz um colega meu. Bom, não vou por aí também. Portanto, arroz sim, arroz integral. Pão integral. Massa de pizza, ok, integral. Massas, todo tipo de massas. Os italianos são os mais avançados, porque é massa, é pizza, é pão. E portanto, toda a questão do glúten já estão muito à frente, não faz mal. Portanto, esses alimentos desprovidos de fibra não nutrem a microbiota. Portanto, o triptofano, a serotonina, está a dificuldade, porque é sempre um jogo, não é só uma questão de serotoninérgicos, é uma questão daqui, eu sou como um pastel de nata, com o café com leite de manhã, vou ter um efeito dopaminante, porque o café é dopaminante, é bom, vai aumentar a vigilância, uma espécie de aceleração cardíaca, as pulsações, vai-me dar como é que se diz, um boost, muito bom, e com a minha torrada de pão com manteiga. Mas o meu boost, 2 horas depois, com o amido, que é isso que baixou a glicemia, a pessoa vai ter que comer Sim, uma coisinha. por Se não é exemplo, nicotina, é um outro café.
Eu desde que eu antes comia a típica torrada, não é? E agora também por questões de saúde fui alterando aqui a minha dieta e agora, por exemplo, com o abacate e com o ovo, eu aguento completamente até à hora do almoço e até às vezes É tenho que isso. almoçar mais tarde, não é? Enquanto que se comesse uma torrada de manhã, passado quase uma hora, eu já tinha fome. Eh, Voilà, isso é importante, estás aqui implicitamente a introduzir uma coisa muito importante que acontece em muitos nutricionistas clássicos, aliás, a tabela, a pirâmide está nisso, muitas delas. Bom, comer um pequeno almoço de manhã, e depois ao lanche, um lanche ao meio da manhã, e depois vamos almoçar, e depois ao lanche da tarde. E a minha pergunta é, onde é que o estômago descansa? Quando é que ele descansa? Vocês nunca estão a descansar, como eu digo, se o seu estômago é como você vai dormir, epá, deixa-lhe 3 horas, 4 horas de, tá? Não, nunca descansa. E vais evidenciar um bom pequeno almoço, pode sustentar 4 horas a pessoa. 4 horas. E esses 4 horas, precisamente, permitiram, porque é isso, o estômago apenas saiu há 2 horas, lá vou pôr novamente uma coisa. Pá, a máquina de lavar, vocês imaginem a vossa máquina de lavar funcionar 24 horas ou 24 horas. Ela vai queimar, as correias vão arrebentar. Ou estou a fazer uma analogia um pouco estúpida. Ou o vosso carro, nunca, o motor nunca para. Nunca para. O radiador, a uma altura, vai aquecer. Se não há um sistema de ventilação e tudo. Aliás, este exemplo é muito importante. Se nós pomos um óleo de má qualidade no motor, o motor vai aquecer. Vai ter uma inflamação. O radiador, o sistema de ventilação de aquecimento, vai ter que adaptar-se. Então, que não vai fazer. Mas um dia o fulano vai à oficina, epá, o meu carro tem um problema de radiador, tá, e lá vai uma vez, e depois lá vai ver outro dia, epá, é o que o teu óleo é de má qualidade. Não é bom, e o teu motor aquece, o teu sistema de arrefecimento, estou a simplificar, está sempre a funcionar. Então, o que é no corpo? A pessoa tem um problema, vai ver o médico, tem um problemas digestivos, refluxo gastroesofágicos e tudo. Ah, não há problema, você vai tomar isso, vai embora. uhum. Os antiácidos, pronto, os prazolos, o omeprazol, o antoprazol, catastrófico. Você imagina que, my God, ao tomar essas coisas é de baixar a acidez do estômago. Ou seja, o estômago precisa de 2 para baixo. E o esófago é 4. E temos a válvula cá dentro. Portanto, quando eles vão tomar essa coisa, é para levar a baixar, para aumentar, baixar sem acidez. Vamos pôr o estômago a 3, 4 de acidez. Ou seja, imagina que tudo o que se come já não vai-se buscar ferro, cálcio, magnésio, vitamina B12, vitamina C. O que é que se passa depois de 3, 6 meses, os idosos? Fratura da anca. Uhum. Bom, isso é um exemplo. Portanto, a comida pode, idealmente de manhã, pronto, a aveia completa é uma boa solução. Se a pessoa quer adocicar, põe uma banana, põe umas sementes de chia, um pouco de canela. Eu digo, põe gorduras, põe uns cajus, ou umas amêndoas, ou nozes, etc, etc. Já é consistente e nutritivo. Já é. Ok. Ó Filipe, Boas proteínas. eu podia continuar a falar contigo aqui toda a noite, mas já estamos assim na hora. Queria-te fazer uma pergunta e depois também dizer aqui às pessoas que estão na webinar que também podem fazer perguntas. Mas a minha pergunta é muito simples: o que é que vais jantar hoje, Filipe? O que é que eu vou jantar hoje? Boa pergunta. Gostei. Como eu te disse, à noite eu sou mais partidário das leguminosas, que são boas proteínas e têm fibra, para os meus intestinos, vá. Que é uma sopa que já tenho feito, que já está feita, eu descongelo, e depois a sopa já tem legumes e tudo. Elas têm sempre duas fontes. Aliás, é uma informação, é uma boa pergunta. As minhas sopas eu vou sempre fazer o que chama-se a complementaridade proteica. Vou buscar o que há na carne sem recorrer à carne. Não é quando eu como carne, eu não sou vegetariano. Mas à noite não preciso disso para dormir. Para dormir uma qualidade de sono não é a carne, que vai ajudar a produção de triptofana, serotonina, melatonina. Esquece. Portanto, essa sopa já tem uma proteína vegetal e uma proteína de cereal. O que é uma proteína de cereal? Tudo o que é portanto, os arrozes, o milho-pães, o trigo saraceno, o quinoa, uma proteína vegetal completa, é diferente. E uma proteína vegetal, leguminosas, todos os tipos de feijões, lentilhas, grão de bico, tudo. E nas minhas sopas tenho sempre isso. Isso é tudo. Que vou adicionar a uns espinafres que tenho aí congelados, e vou, precisamente, mergulhar um abacate pequeno que está maduro numas sementes de sésamo, Ok. com um pouco de azeite.
E às vezes ponho uma colher de linhaça moída à noite na sopa. Ou seja, os meus intestinos estão contentes. De manhã não há questão aqui, será que eu vou à casa de banho e quando e como? Pas de problema, porque E além disso, dormes bem. nós deveríamos ir consoante o número de almoços consistentes, seria o número de vezes que nós deveríamos ir à casa de banho, não é? Uhum. E lá está, e as pessoas que não produzem, que não vão à casa de banho, essa alteração microbiota altera completamente a regulação, o equilíbrio de dopamina, serotonina, adrenalina. Está completamente perturbado. Uhum. E vou dizer, tem danos no comportamento. Portanto, stress, ansiedade, burnout. O burnout é um pouco à parte, porque é burnout, pronto, significa esgotamento em português, já não vamos aqui. É precisamente quando desgasta-se um outro aminoácido, que é a tirosina, que o cérebro produz quando nós vamos fazer uma atividade intensa, mental, intelectual, física, nós vamos solicitar muita tirosina. Quando ela está acabada, é pá, todo rastos. Também o açúcar no sangue. E é a tirosina que está muito implicada no burnout. Mas também a dopamina e a serotonina. Ok.